Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos à nossa leitura. Então, venho depois de praticamente alguns dias, né? Vou fazer um minutinho, bora lá. Ok, vamos lá. Então a gente tem, eu estou no BRA 50, Índice Brasil. Aqui faz um tempo, né, que eu fiz essa análise. Tanto é que eu não consegui fazer, não fiz ainda as marcações dessa pernada de alta, que é essa daqui, certo? Então, esse movimento aqui, ó, ele tá pra mim ainda, ele tá sem marcação, tá? Farei isso e depois eu volto aqui com a marcação. Pera só um momentinho. Bora, voltando. Ok, então aqui já fiz o primeiro passo, que é fazer a marcação dele no que está acontecendo, certo? Então essa ponta aqui, isso aqui, essa pernada de alta aqui eu não estava marcado, e agora a gente tem a primeira marcação, que seria essa daqui, ok? Estou no H4, tá? Ó, e aqui, esse daqui seria então o último movimento que eu tenho. Eu deixei ele marcado aqui, que inclusive hoje ele já fez um teste, tá? Ó, foi lá em cima, já voltou. Então o H4 aqui nesse caso já foi fechado. Já são 11 horas, então sim, já foi fechado, ok? E aí o que acontece? Agora a gente tem que fazer o seguinte. Fizemos então as marcações que são para o desenvolvimento desta semana, certo? Hoje é segunda-feira. Então, ele será responsável por essa semana. Eu achei que ia ter mais marcações, só que foi só essa aqui que foi a importante aqui que eu verifiquei. E aqui tem uma, que seria essa daqui, essa linha aqui, certo? O que eu entendo? O que eu tenho que ficar com a atenção? Se o movimento, nesse caso, ele tá para cima, eu tenho que ficar atento nos recuos, certo? Ficar atento nos recuos, que são os pullbacks. Então aqui, ó, teve um, aqui teve outro, e o último movimento é esse aqui. O último movimento de alta, que compactua com a ideia do movimento semanal, tá? Que é esse movimento aqui. Ok. Só que eu não posso só pegar esse movimento aqui e falar assim, eu tenho que estar atento nele. Não, não pode. Porque esse movimento aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer, porque isso aqui é só uma linha assim, ó. Ó, beleza. Ficou um pouquinho fora. Putz. Deixa eu pegar ela, diminuir um pouquinho. Ok. Isso aqui é só um topo. E esse topo, ele tá aqui, ó. Tá? Hoje ele já fez o teste, olha lá, ó, não ficou certo, aqui, beleza, agora sim, certinho. E aí o que acontece? Eu tenho que pegar então o último movimento que contextualiza o fator alta, certo? E aí eu tenho que ficar atento. O último movimento é esse aqui. Porém, eu não posso só pegar ele. Ele é o responsável pelo topo novo. Porém, eu tenho que ficar atento no contexto, tá? Então, o contexto aqui é esse aqui, ó. Certo? A origem dele é aqui, ele faz um pullback e tenta, e fecha. Sexta-feira passada, ele fez isso aqui. Não, quinta e sexta-feira ele fez isso aqui. Que é o quê? Essa aqui é o recuo. É o respiro dele. Ele fez um movimento, falou, vou para cima. Beleza? Agora eu tenho que recuar o movimento para continuar fazendo um movimento. Um passo para trás para dar dois para frente. Lembra? Sempre isso. E aqui neste caso, então ele fez o pullback bem bonito. E ele segurou na origem do movimento. Ó. Então ele está fazendo agora o pullback. Parou. A abertura de hoje, segunda-feira,
ainda compactua com o movimento primário do semanal, tá? No diário e no semanal. Compactua ainda com o movimento maior, melhor dizendo, e aí, no caso, ele já fez o teste. Ele foi lá em cima e recuou. Então, dentro do movimento de hoje, é de alta, porém aqui já tem um movimento que ele deveria ter feito, que é o quê? Essa ponta aqui, ó, deveria ter fechado aqui em cima. Né? Uma barra forte, concisa, bonita, positiva. O que aconteceu? Tá? Por que ele tá assim? O que aconteceu? Então, agora, se eu não tivesse visto, se eu tivesse feito essa abertura antes da abertura ter feito essa leitura antes da abertura do mercado, a gente ia falar o seguinte, ó, o movimento está positivo, ele está ainda em regiões de compra e ele estruturou aqui um movimento bem bonitinho, parou aqui, ó. E aí o movimento aqui ainda é previsão de alta, tá? Então ele fez uma ignição, agora nesse movimento, na verdade aqui é uma ignição, eu ia falar um rompimento, mas não, foi uma ignição. E ele recuou 50% da ignição, olha lá. E agora a gente tem que ficar atento qual é o próximo passo. Eu preciso dar uma olhada, eu não verifiquei, mas eu preciso dar uma olhada se tem notícia essa semana. Provavelmente vai ser uma semana mais tranquila, provavelmente não vai ter. Porque se a gente teve na semana passada venda de casas, essa semana talvez terá só petróleo bruto, e aí o petróleo bruto ele não é tão forte. Tá? Mas eu vou dar uma olhada, depois amanhã eu retorno com essa informação. E agora tem que aguardar. Então, dentro do H4, que já foi fechado, o que ele me conta, que é essa barra azul, né, não a vermelhinha, a azul, ele me conta o seguinte: vou fazer a continuação, porém, dentro de hoje mesmo já fez o recuo. Só que aqui tem um detalhe, esse movimento aqui, ó, de ele vir voltar aqui, ele já tem uma falha aqui. Ele tem uma falha. Índice Brasil, tá? Eu não sei se eu falei. Índice Brasil. Aqui a gente já tem uma falha de continuação. Essa falha de continuação, ela agrega um fator muito crucial que é ficar preso nessa região aqui, ó. Então, toda essa região aqui, que é o último movimento positivo, ele quer me contar que está preso dentro dessa caixa, tá? E aí, a continuação dele vai ser o fechamento externo, ou para cima ou para baixo. Neste caso, o movimento já consolidou que é preso, tá? Lateralização. Já está. Como já fechou o H4 e essa leitura do H4, ele já contou para mim, Wallace, estou preso. O mercado está preso, não vou desenvolver agora, não vou continuar o movimento agora e vou aguardar uma notícia ou algo externo para eu continuar fazendo o movimento. Seja ele para cima ou para baixo, tá? Aqui neste caso, a propensão ou a probabilidade é ainda para cima, tá? Mas aqui pode fazer o movimento externo, pode fazer o movimento. Esse vermelho aqui, ele pode vir aqui, fechar aqui, fazer um pullbackinho aqui e vir aqui. Também tá tranquilo, porque o movimento dentro do mês é isso aqui, ó. Então ele tá super positivo, tá bonito, continuação ainda de alta, mas nesse momento ele já estabilizou. O que pode acontecer é esse vermelho não conseguir fazer o desenvolvimento dele e aí ele fechar assim, ó, aqui, ó. Aí ele vai continuar a tentar, aí ele vai tentar ainda para cima, tá? Caso contrário, neste vermelho, se ele fechar assim, positivo aqui, caso contrário, ele vai continuar pregando o movimento de lateralização. O que eu quero dizer, se ele fechar assim, ele aumenta a probabilidade de ele fazer o teste de novo, tá? O que eu não acho que seria válido, porque se ele fazer esse teste aqui e falhar de novo, aqui a gente já tem uma falha. Se ele falhar de novo,
aí não fica muito interessante esse movimento lateral. Porém, é lateral, tá? Então aqui ele está falando para mim que está lateral, ok? Vamos para o dólar. Ok, dólar. Dólar, a gente tinha um contexto de fazer o quê? Aqui era um espaço, né? E aqui era o outro espaço que a gente tinha de consumo da venda, da queda. Tá, ó. Esse é a conversa, ele está fazendo essa seta aqui. E aqui aqui o espaço 1 já foi consumido nessa área, né? Ó, aqui. E aí aqui é o espaço 2, que só vai ser consumido a partir do movimento que ele conseguir fazer o movimento dentro da caixa, dentro do espaço. Caso contrário, ele vai continuar caindo. Isso é a leitura macro, tá? Aí agora a leitura dentro do intraday, tá? Que seria o H4, o M30, etc. Ele também está preso. Então ele está preso dentro dessa região, né? Nessa altura aqui, nesse movimento de recuo, que é um movimento de recuo, tá? E aí ele está preso ali, e aí ele está preso ele está preso não, ele está lateralizado nessa questão. A continuação dele, para ir buscar o meu alvo, que eu já tinha falado, e eu repito, ele quer vir aqui, é só se ele fechar aqui, tá? Então, se ele romper o fundo, e se ele não quiser ir agora e recuar para movimentos um pouco mais altos, se ele fechar nessa região aqui que ele já testou e ele não conseguiu, e agora ele está testando aqui para baixo, tá? Quando está lateral, a gente entra num setup muito famoso que é compra fundo e vende topo. Tá? Ele tá lateral. Só que para mim, esse lateral no H4, ele não é tão forte assim, a ponto de você compra no fundo e compra no fundo e vende no topo, no céu e na terra sabe? A gente precisa ter informações, ele precisa me contar uma historinha, ele precisa me falar capítulos aqui para você fazer o recuo, né? Tipo assim, se ele tenta fazer a venda aqui, não consegue, míngua, e aí ele recua, ele volta para dentro da caixa, e aí ele tenta fazer isso aqui, ele tem que contar essa história. Ele não vai só tocar aqui e vai voltar, tá? Ele vai fazer um teste, ele vai contar, não tô conseguindo, vai deixar pavio, vai deixar doji, vai deixar martelo invertido, etc. Martelo, né? Martelo invertido é no topo. Exatamente a mesma coisa. Ele vai deixar martelo invertido aqui. Ele vai contar várias historinhas de que ele não está conseguindo sair da caixa. Consequentemente, você faz a lateralização. Caso contrário, você tem que ficar atento e o mais sensato nessas condições é você não atuar, tá bom? Porque fica difícil. Isso aqui é um movimento que começa a ficar difícil. Ó, ele já tá aqui no fundo, tá vendo? Ó? Deixa eu colocar um pouquinho mais pra cá. Aqui nem é fundo isso aqui, ó. Mas como ele teve várias tentativas ali, eu acho que eu deixei isso por causa disso, né? Mas ali não é um fundo não, tá? Deixa eu só marcar certinho, porque isso aqui não é uma caixa, isso aqui é uma linha. Diferente do branco embaixo ali. Vou deixar assim. Tá, isso aqui é uma caixa. Então agora ele está testando o fundo do primário. Que é esse aqui, né? Ele está testando esse fundo aqui, ó. Exatamente agora. Como o H4 já fechou, testou e recuou, a possibilidade dele ir para cima aqui aumenta, tá? A porcentagem aumenta. Neste caso, ficar atento, tá? No 5,320, ele só vai continuar se ele estiver navegando aqui para baixo. Beleza? É uma região de vendas. Essa região aqui é uma região de vendas. Só que ele já não abriu.
ele não abriu. A mesma falha que teve o dólar, o índice agora há pouco que eu fiz, que foi ele vai lá em cima e volta, e aí ele faz um movimento assim, né, ó. Ele deixa um pavio. São movimentos que contam a história, né, ó. Então, essa barra aqui, ela é completamente diferente dessa barra aqui. Isso aqui é um rompimento, isso aqui não é um rompimento. Isso aqui é uma violinada. Violinada, tentativa, teste. Pode ser vários nomes, né? Eu chamo de teste. Tá? Tem muita gente que chama de violinada, mas eu chamo de teste. Ok? Então aqui não temos nada. Também está de forma lateralizada. Aqui a ideia principal aqui ainda é continuar a venda, o alvo é aqui, mas tá travado, né? Ele tá travado. Ok? Digo mais. Esse positivo aqui, ele pode ficar assim, fechar assim, tá? Com um testezinho aqui no 50% dessa barra. Caso contrário, se ele começar a tentar de novo a vontade de cair, ele vai testar o fundo. Qual é o problema? Ele está distante do fundo. O dólar, o índice Brasil não está tão distante do topo. Aqui ele está um pouco distante do fundo. O que isso compactua? Que ele pode fazer essa barra aqui, ó. Ele faz mais uma vermelha forte aqui, e aí a outra vermelha aqui não quebra. Como não temos notícia, ele precisa quebrar isso aqui. Como não temos notícia, ele não vai ter força, entendeu? Então pode ser que ele faça um movimento bem semelhante a esse aqui, ó. Bem semelhante a esse. E aí, se ele fazer semelhante, significa que ele não conseguiu fazer a continuação, que é essa continuação que ele está mirando, tá bom? Mas ele pode voltar aqui em cima e depois pegar a venda de novo e fazer. Porque como não tem notícia, ele vai ficar se debatendo nessa região, certo? Nesse range, né? Nessa região, melhor dizendo. Ok? Então vamos para o Usatec. Ó, o Usatec tá bem interessante. Bem interessante. Agora ele tá aqui na região do topo histórico. E aí, isso daqui, acho que eu não contei, né? Acho que eu não falei dessa... A última conta, acho que, se não me engano, a última leitura que eu fiz, ele estava nessa região aqui, ó. E aí eu falei que ainda era alta e tal. Pronto, paguei errado. Que ele ia testar essa caixa, essa massa de contratos aqui, né? Essa massa de barras. Só que ele furou aqui, ó. Isso aqui foi furado, ó. Essa barra aqui, ó, ela furou. O que compactua, ele fazer um pullback maior, tá? Isso tudo aqui, ó, ele tá para cima. Então todo esse recuo aqui, ó, se chama pullback, que é o recuo que ele está fazendo, e ele pode vir aqui, ó, e ainda tá comprador, tá? E ainda depois fazer um movimento assim. Ele não precisou, tá vendo? Ó, ele fez antes, ó. Então, recapitulando, se ele tá fazendo, ó, ele fez a agulhada e fez o pullback e continuou para venda. Esse movimento é um movimento muito forte e ele deixou como se fosse uma exaustão. Mas, todavia, entretanto, esse movimento aqui é exclusivo para alta, tá? Ele precisava ter quebrado isso aqui e ele não quebrou. Quer ver, ó? Ah, ele não quebrou mesmo. Não quebrou mesmo. Deixa eu passar o olho no diário rapidinho. Não. Exatamente. É ali mesmo. Ó, o diário, que fofo. Nossa, o diário tá lindo, lindo, lindo. Aqui a massa do diário é um pouquinho mais forte, tá? Do que no H4, ó. Essa é a massa, ó, ele não quebrou, tá vendo? Isso aqui é pullback de alta. Perfeito. Acabou de abrir, ó, ele fez a abertura agora, ó. Da continuação. Qual é o problema aqui? Ele tem que romper. Se ele não romper, ele falha. Ele tem que fechar aqui pra cima, ó. Se ele não romper, ele falha. Tá? Aqui era bom ficar atento, ó. O problema é que a gente tem muito tempo para quebrar esse H4. Esse H4 aqui ele já não conseguiu. Cara, tá com cara de que vai ter notícia, hein? Alguma notícia aí.
Deixa eu marcar esse H4 rapidinho. Eu gostei de ver ele aqui, ó, tá? Eu vou tentar ver o que ele vai fazer. Então a gente vai fazer essa análise junto, tá? Aqui ele já testou o topo e ele precisa fechar aqui em cima, tá? Precisa quebrar o topo para poder continuar. Neste caso aqui ele já está mostrando fraqueza, mas não quer dizer nada. A fraqueza maior é ele fechar uma barra vermelha aqui, tá? É o primeiro sinal da fraqueza. Neste caso aqui, ele só está ainda consumindo o contrato e está tentando fazer o movimento. Caso contrário, ainda não temos nada. Nada de informação, tá? O movimento aqui ainda é para cima. Perfeito. Sem teste, sem loucura. Porque, olha, ele não fere o positivo. Então, ele está bem forte. Pode ser que ele comece a desenvolver e faça um movimento assim. Tá bom? É o mais provável. Isso daí, se a gente colocar em porcentagem, ele vai ter, tipo... A porcentagem dele fazer um topo novo aí é bem mais alta. Tipo, deve ser 60%, 70%. Tá? Agora, a não conseguir fazer, então fica em torno de 20%. E a falha desse contexto também estaria em torno de 20% aí, né? Que seria... O cálculo não é 100% assim, porque, ó... Aqui no caso ele tem 70% de fazer esse rompimento ou 30% de não fazer. Beleza. Não fez. Aí reformula a porcentagem. Então ele tem 25% de quebrar e não conseguir, 25% de testar e voltar aqui para baixo, e ele tem 25% de fazer um movimento vermelho e abrir a venda. Entendeu? Então ele tem, a princípio, ele tem 70% de fazer o movimento de rompimento. Por quê? Porque o movimento primário é comprador. Então, ele tem 70% de... Isso aqui foi um recuo. Então, ele tem 70% de fazer a continuação. E 30% de não fazer. E 30% de não fazer. Ok. Ele não fez o movimento. Então, o próximo movimento é o quê? Isso tudo eu explico, tá? Se você quiser conversar comigo depois, particular, eu explico tudo isso de forma bem mais didática, bem bonitinha, se você tiver interesse, tá? Mas é assim, mais ou menos, que faz as chances do movimento. Neste caso, eu estou esperando 70%, óbvio, estou esperando 70%. Se ele fizer um movimento de ir, testar e voltar, aí muda o cenário. Aí a gente volta e aqui a gente recupera o fio da meada, beleza? Então, neste caso aqui, eu tenho que ficar atento no que ele vai fazer nessa caixa, tá? Vamos para o Bitcoin. Bitcoin eu estou fazendo a leitura no diário, tá? Não se esqueça. Então, a última leitura que eu fiz é não conseguir romper. Aqui, ó, tá vendo? Ó, a conversa que eu acabei de fazer do Zatec, a bolsa norte-americana. Aqui ele não fez. O Bitcoin não fez. E se eu não me engano, eu tinha contado essa história aqui antes disso acontecer. Antes da venda acontecer. Tá? Que era a mesma história que eu estava contando lá na Zatec. Eu preciso ver o que ele vai fazer nesse H4 aqui, ó. E nesse H4 ele não conseguiu. Beleza? Não conseguiu, mas ainda é alta. Qual é o próximo H4? Aí o próximo H4 ele me contou a história, que é esse aqui, ó. Essa aqui é a barra-chave, ou a barra que está contando o que ele vai fazer. Não consegui fazer o rompimento. O segundo movimento, não consegui fazer o rompimento. Beleza, vou recuar para pegar compradores e tentar fazer a explosão. Poxa vida, esse movimento aqui que eu tentei recuar para fazer a ignição, ela foi muito forte. Ela falou assim, ela foi mais forte que a conversa anterior, que era: porra, a gente está tentando comprar, vem comigo? Poxa, não vou conseguir ir contigo nesse momento, vou deixar para depois. Então, beleza. O comprador não entrou junto, e aí entrou o vendedor. O vendedor veio e desenvolveu a mecânica que é: vou fazer um pullback, tá? Aqui a mesma conversa, tá? Ó.
esse movimento aqui é quem está mandando no mercado, no Bitcoin. Ele fez essa estruturação e está indo para cima. Só que agora, neste momento, a gente está começando a ter uma outra forma de pensar. Porque se a gente tem outro conglomerado de barras aqui, ó, que está mirando fazer um movimento aqui, agora ele começa a ficar um pouco menor, tá vendo? Ó? São essas as mecânicas, esses que são os blocos dos grandes players. Ele está menor, então se ele está menor, ele está mais compacto, ele está mais comprensado, é isso. Significa que tem muita gente pesada nos extremos, tanto aqui quanto aqui. Quando o mercado vai atuar, o grande player vai atuar, ele vai atuar de forma mais pesada nessas regiões aqui que eu estou marcando, ó. Aquela dali pintadinha e essa aqui pintadinha, quer ver? Deixa eu... Aqui, ó, ele vai atuar mais forte aqui agora e vai atuar mais forte aqui agora. Essa linha aqui, ó, ela está demonstrando que tem força, porque, ó, ele tocou nela e pum! Tocou nela e tá, ó. Então tem força essa linha. Era uma linha só. Ela não era nem uma região. Era só uma linha. E tá mostrando força. Só que agora já é uma região, né? Porque essa linha aqui já compactua com essa linha aqui, ó. Então a gente tem duas linhas nessa região aqui. E duas linhas aqui. Que aí é a briga. Essa é a briga. Tá? Qual é o rolê? Fechar aqui para baixo ou fechar aqui para cima. A probabilidade, vamos falar de probabilidade? Lateral é 50-50 sempre. Ele está lateral, então é 50% de tentativas, 50% de falha. Sempre. Aqui ele só vai mudar a mecânica se ele fechar aqui ou se ele fechar aqui. Tá? O que ele está fazendo neste momento agora é ele voltar aqui, ó. A zona dessa... É isso aqui que ele está fazendo, ó. Então, se ele quebrou, se esse... Ah, eu tô vendo diário. Nossa, eu tava achando que é H4. Porque eu falei, cara, mas cadê o H4? Já fechou. Tá, enfim, vamos cair no H4, tá? No diário, se hoje ele fechar acima dessa... Acima disso aqui, ele vai buscar o topo de novo. Só que aqui tem um problema. Qual é o problema? Essa notícia, ou essa informação que eu tenho aqui. Ele tem que fechar dentro. Ou aqui, ou aqui. Ele começa a ficar um pouco... Ele fica com muita regra, entendeu? Fica chato, porque ele fica com muita regrinha. Ou fecha aqui, ou fecha aqui, ou fecha aqui. Aí ele fala, pô, não dá, assim não dá. Eu preciso ter mais notícia, ou eu preciso ter mais consolidação, entendeu? A notícia tem que dar porrada. Caso contrário, filho, não dá, entendeu? Ele começa a ficar chato. Porque a lateralização, ela é chata, ela é porrada. Então, tá? Então fica ruim. Vamos para H4? Vai mudar um pouco o cenário, ó. Vamos lá, H4. Primeiro movimento, olha aqui, ó. Lembra que aquela caixinha que eu desenhei? É essa caixinha aqui, ó. O que ele quer dizer para mim? O H4 não rompeu, que é essa daqui, ó. Esse daqui é o próximo H4. É o que está ativo, né? O que está acontecendo agora, é o que está ativo. Ele pode falhar. Ele pode ir lá em cima, voltar e fechar ali dentro da caixa. Se ele fechar aqui dentro dessa caixa que eu desenhei, dessa massa, ele diz para mim que ele está preso. E está preso dentro do fractal. Então ele está preso dentro de uma caixinha, dentro de um outro rolê menor, entendeu? Ai, cara. Ó, a falha tá aqui, ó. A falha tá aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Então, lembra que eu desenhei uma caixa maior, que ele precisava fechar aqui, aqui ou aqui? Neste caso aqui, ó, se ele fechar acima dessa... Se ele fechar aqui pra cima, já fica bem interessante. Tá? Vou fazer o desenho. Que ele tem que fechar mais ou menos aqui, ó. Esse aqui é uma caixinha da H4.
É preta, tá certo. Aqui, perfeito, ó. Tá? E dentro dessa caixinha a gente tem outra aqui embaixo, ó. Que é a caixinha que você vai... Quer ver? Eu vou desenhar ela aqui, ó. Eu vou pro diário, você vai ver o que vai acontecer. Olha lá, que bonitinho, tá vendo, ó? Tá? E pode ser até um pouquinho menor a questão dessa caixa, ó. Ela é isso aqui, ó. Opa! Ela é isso aqui. Ô, caceta. Por que tá... Ele tá com um magnetismo. Não tô conseguindo fazer. Eu vou ter que... Tá, vou deixar assim. Tá? O magnetismo tá ativo aqui e ele não tá mostrando que tá ativo pra mim. Tá, não, depois eu vejo. Depois eu vejo. Enfim. Então o primeiro passo é esse H4 agora fechar aqui em cima, certo? É fechar aqui, ele tem que fechar assim. Para poder fazer o recuo aqui e continuar testando. Mas o Bitcoin, ele é complicado, porque ó, olha o tamanho das barras, velho. Olha isso aqui. Nossa, cara, dá pra ganhar muita grana aqui. Abençoa, 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 abençoa. Então, beleza, agora tem que esperar, tá bom? O movimento aqui, neste caso, vai esperar o movimento, fechar essa barra para poder ter o factual e aí o fato acontecido, né? O fato de fato. Nossa, que horrível, que redundante. O fato, e aí a partir do fato a gente consegue ter um direcionamento, tá bom? Para o diário, eu ainda acho que esse movimento aqui tá bem legal, tá bem bonito para testar lá em cima, mas ele tá preso, tá? Ele tá preso. O Bitcoin precisa passar os 117 mil, tá? Caso contrário, ele não é compra, não é só compra, entendeu? Diferente daqui, ó, diferente daqui, ó, dá pra pegar? Dá. Diferente daqui, ó, entendeu? Aqui ele já começa a falhar, isso aqui dá uma cagada, né, ó. Isso aqui tá muito feio, muito feio. E, inclusive, deixa eu até fazer um negócio. Esse ponto aqui, ó, é isso aqui, ó. Não sei porque eu não marquei antes, eu tô vendo o diário, porque na verdade essa leitura no diário é no semanal, né? Ah, ele não tem mesmo. A trava do semanal é ali, tá? Tanto é que agora, vendo por esse ângulo, esse daqui eu vou deixar ele mais fininho. Tá? Como se fosse uma leitura do H4 para o diário. Enfim, tá? Vamos para o Gold. O Gold eu tô fazendo diário? Não, o Gold eu tô fazendo H4. Meu Deus do céu. Lindo, hein? Caraca, 30 minutos, tem que ser rápido. Então aqui foi a leitura de rompimento, pullback, rompimento, pullback, 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 rompimento, pullback, rompimento, continuação, pullback, rompimento. E aí ele está fazendo um pullback, já mostrou uma continuação, tá bom? Na H4, já mostrou uma continuação. Porém, ele pode voltar isso aqui tudo e ainda tá para cima. Ou ele testar isso daqui. Oxe Maria! Que retitude é essa? Aqui, ó, tá? Então, se ele quebra essa ponta, ele busca aqui e ainda é para cima. Se ele quebra isso daqui, ó, ele pode vir aqui embaixo e ainda é para cima. Tá? Então, até o 3.643 dólares, ele ainda é um movimento positivo, tá? A gente tem aí em torno de quase 200 dólares para ele poder fazer o recuo de forma saudável e ainda continuar positivo, tá bom? A não ser que ele faça uma exaustão, faça uma barra assim bem forte
e aí deixa um pavio, e aí ele começa, faz um teste curto assim, e aí ele começa a fazer uma falha na exaustão, e aí o movimento ele troca um pouco, porque ele pode fazer um pullback maior, porém a força de venda neste movimento, ela começa a ser mais forte, ela é mais expressiva, tá bom? Porém, aqui neste caso, é tudo para alta. Você pode ver que esses movimentos no ouro, ele não executa. Então, o movimento de execução, de exaustão no ouro é muito raro, muito raro, muito raro. Ok? Então, o movimento ainda está muito positivo. O recuo ainda é um recuo saudável. Na verdade, não é esse aqui. E o outro está aqui embaixo, ó. Beleza? Tudo para cima. Só que não dá para fazer mais compra nesse caso, né? Por exemplo, se você cai num time menor, por exemplo, você cai no M30. Cara, me diz se dá para operar isso aqui. Já falhou, inclusive, aqui nesse movimento agora. Ó. A mecânica de compra já começou a ficar ferida. Mas ainda é para cima. Tá bom? Então, como eu faço só H4, já é para longo prazo, né? É longo prazo. Tanto é que a leitura aqui foi em agosto, ó. Eu tô no fim de setembro, praticamente. E seria esse o meu raciocínio, tá bom? Trazer uma notícia ou alguma coisa com uma mecânica um pouco mais avançada. Eu vou cair aqui no semanal para fazer a leitura e fazer as marcações, porque eu acredito que já tenha marcações para ser executada. E aí no próximo vídeo a gente volta com ele atualizado. E a gente consegue ter um movimento um pouquinho mais preciso quando ele for fazer o recuo mais forte. Muito obrigado pelo vídeo e seguimos forte. Até o próximo.